na estrutura da igreja, sobretudo da igreja nascente, as primeiras comunidades, quando ainda não se tinha o texto bíblico escrito, porque vocês sabem muito bem que o texto da Sagrada Escritura não foi escrito ao mesmo tempo que Jesus estava falando. Não tinha nenhum copista ali escutando o que Jesus estava pregando e já escrevendo ali, e no final da pregação já tinha uma folhinha escrita para distribuir para as pessoas. Não tinha isso. Que essa era a tecnologia deles, escrever, e foi-se tecendo o texto bíblico, escrevendo o texto bíblico, pelo testemunho dos apóstolos, pelo testemunho dos primeiros cristãos, pelo testemunho da bem-aventurada Virgem Maria. Como é que viviam então os cristãos das primeiras comunidades? Qual era a norma de vida para os que estavam abraçando a fé depois de terem feito uma experiência com Jesus? Qual era a norma de vida para os cristãos? Era a unidade na caridade, a vivência do amor. E os que estavam de fora conseguiam compreender isso. Viam os cristãos reunidos naquela estrutura que depois é narrada pelo livro dos Atos dos Apóstolos, que eles eram assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, às orações, a comunhão fraterna, a partilha do pão, nessa estrutura que se dava pelas casas, porque não tinha um templo, uma igreja, ainda não é a estrutura da igreja que surge depois. Alguns deles se reuniam pelas sinagogas. Mas quando os que estavam de fora olhavam para os cristãos, o que saltava aos olhos de forma admirável era o jeito que eles viviam. Não era o discurso que eles faziam, não era a capacidade de fazer um discurso muito bem elaborado, mas era o jeito que eles viviam. Tem um escrito muito antigo da igreja que se chama Carta a Diogneto, dos escritos patrísticos dos primeiros tempos da igreja, e que é uma expressão que depois se tornou até algo muito popular nas nossas comunidades, e que algumas pessoas acham até que ele está escrito lá no livro dos Atos dos Apóstolos, mas é a expressão que era usada pelos que estavam fora da comunidade cristã, que olhavam para a comunidade e diziam: vede como eles se amam. Nos reunimos todas as semanas, mas às vezes não sabíamos da necessidade do outro. Veja como uma coisa bem simples. Uma consagrada da comunidade estava passando necessidade e já estava até ficando doente, porque não tinham dinheiro, a família não tinha dinheiro para fazer uma alimentação adequada. Parece uma coisa tão simples, mas já fazia muito tempo que eles não tinham possibilidade de comprar um pedaço de carne. Muito tempo. E quase que não tinham nem muito básico para viver. E a mãe da família começou a ter uma anemia profunda. O que está acontecendo com a nossa irmã que não está vindo na comunidade? O que está acontecendo? Está doente, está com uma anemia profunda. Por quê? Ninguém sabia dizer efetivamente o porquê, até que nesse ato de preocupar-se com a vida do outro, se descobriu o porquê: a necessidade de uma alimentação adequada. Porque se a gente pensa assim, eu preciso fazer um ato de caridade para o meu irmão que está lá no norte da África, e tem o norte da África do nosso lado, alguém passando necessidade, e por causa da falta de uma cultura de amor, de uma cultura de ir ao encontro do outro, que o Santo Padre e o Papa têm dito com muita intensidade, a cultura do encontro, não é possível conhecer efetivamente a vida da pessoa, não saber da sua necessidade. Há um distanciamento, mesmo estando perto, há um distanciamento muito grande, e não se sabe da vida do outro. Às vezes sabe falar da vida do outro, mas não se sabe efetivamente da vida do outro. Há uma diferença muito grande. Por isso que cuidar da vida do outro é diferente
de falar da vida do outro. Cuidar do irmão, preocupar-se com o irmão, é uma norma apresentada por São Paulo apóstolo. São Paulo apresenta isso na carta aos Filipenses. A norma de preocupar-se com o irmão, de ser um apoio para o irmão. Essa é a vivência da graça do Espírito Santo, é a vivência da graça do Pentecostes. Porque quando o Espírito Santo veio, a graça do Espírito Santo sobre a igreja não foi a graça primeira de gerar carismas extraordinários, foi a graça de gerar comunidade, de gerar irmãos que eram guiados unicamente pela cultura do amor. Porque Jesus já tinha dito isso: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Já que eu não posso excluí-la, então eu suporto. Não é isso que São Paulo dizia. É de ser um auxílio necessário, uma mão estendida, de ser um suporte para a pessoa, como aquele que segura a pessoa. Suporte, quando você pensa em suporte para a sua casa, você pensa em suporte para quê? Suporte para segurar alguma coisa. O suporte para colocar o vaso, o suporte para colocar o livro. Você pensa em alguma coisa que vai apoiar o outro, que vai segurar o outro, que vai dar condições para o outro. Essa é a beleza do amor. No amor não há competição, no amor não há inveja, há sempre uma necessidade de empurrar o outro, de levar o outro, de promover o outro. Essa é a cultura do amor que São Paulo diz: sede com toda a humildade, com mansidão e paciência, suportai-vos uns aos outros no amor. Há uma coisa estranha que acontece em algumas comunidades, que alguns se preocupam quando chega alguém que sabe fazer melhor determinada coisa. Por exemplo, na minha diocese, hoje nós temos muitos padres, graças a Deus. Não é suficiente, mas tem bastante. E cada um tem um dom. Mas algumas vezes aparece um padre que sabe fazer a mesma coisa que eu sei fazer. E alguém um dia, eu trabalho com música, eu canto, faço os eventos todos por aí, pareceu, tem outros padres na minha diocese que cantam também. Aí, quando esse padre foi ordenado, um outro padre olhou para mim e falou assim: e agora? O que você vai fazer? Tem mais um que canta aí também. Aí eu fiquei intrigado com aquilo. Eu tenho a impressão que nós estamos em times diferentes, nós estamos jogando contra um outro. Não há problema algum. Se é para a edificação do corpo de Cristo, e se tem alguém que sabe fazer melhor do que eu, o que a Sagrada Escritura ensina é que nós não podemos depender de promover o outro, de colocar o outro à frente. E nós, lá na comunidade de Kansas, essa semana mesmo nós estávamos meditando sobre isso, e o Rogério, que é o fundador, nosso fundador, dizia exatamente isso. Por que ele prega hoje? Dizia o Rogério, por que eu prego hoje? Por que eu sou conhecido em vários lugares do Brasil, em tantos lugares? Aí ele diz assim: porque no ano tal, o coordenador diocesano, que era o fulano de tal, me colocou à frente, sem que eu soubesse muita coisa, mas disse assim: é você agora, você que vai pregar. Colocou lá na frente, empurrou, e depois disse assim: o Rogério está aqui, vocês podem chamar o Rogério para pregar aí na comunidade. Chama ele, e foi promovendo, sem ter medo de perder, porque o amor faz isso. O amor faz a gente ver o irmão como mais importante do que nós. Espírito, como também é uma só esperança a qual fostes chamados. Depois é que ele fala de uma unidade de doutrina. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, acima de todos, no meio de todos e em todos. Agora imagine se fosse o inverso. São Paulo começa dizendo: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Isso aqui é uma unidade de fé e uma unidade de doutrina. Então era como se fosse um descarregamento sobre a vida da comunidade de um conteúdo de doutrina, sem que eles tivessem passado por uma experiência de amor, aquela experiência primeira que cativa.
Mas por que você está aqui hoje? Por que eu estou aqui hoje? Porque um dia eu fui acolhido numa comunidade. Eu era muito menino ainda. Na minha cidade tinham poucos grupos de oração. Tinha um sacerdote que fazia uma estrutura de grupo de oração. Já faz tempo, né? Esse ano eu vou fazer 38 anos. Quando eu comecei a participar do grupo de oração, eu tinha de 8 para 9 anos. Tinha o grupo que hoje a gente chama da reunião do núcleo, depois a reunião de oração e o grupo de perseverança. Essa é a estrutura que a gente tem agora: núcleo, a reunião de oração e o grupo de perseverança, que forma então o que nós chamamos de grupo de oração, que é a célula da renovação carismática, é a base da renovação carismática. Naquele tempo tinha o grupo fechado e o grupo aberto. Então o grupo fechado era onde o sacerdote ensinava os conteúdos de doutrina, era um aprofundamento, se reunia toda semana para esse aprofundamento. E depois tinha a reunião do grupo de oração, que era o grupo aberto. A gente chamava de grupo fechado e de grupo aberto.
Deus o clamor. Vem no coração de Deus o clamor. Esse é o clamor. Seja um. Seja um. Eis o dom derramado entre nós. Seja um. Seja um. Como o Pai e o Filho são um. Seja um. Canta. Seja eis o dom derramado entre vós. Seja como o Pai e o Filho são um. No começo, temos um encontro. Temos um encontro marcado. Nosso Deus, Nosso Deus foi elevado. fomos atraídos à cruz. Fomos atraídos à cruz. Não existe paz sem Jesus, Não existe paz sem Jesus. nem ressurreição sem morrer. Ressurreição sem A morrer. graça da unidade vem da A cruz. graça da unidade vem da cruz. Do lado aberto jorra o amor. Do lado aberto jorra o amor. Nos faz renascer. A água que nos faz O renascer. sangue que nos torna irmãos. O sangue que nos torna Vem do irmãos. coração de Deus o clamor. Vem do coração de Deus o Canta com força, seja clamor. um. Seja Eis o dom derramado entre nós. eis um dom derramado entre nós. Seja um. Seja O Pai e o Filho são um. o Pai e o Filho são. Seja igreja. Seja um. Seja eis o dom derramado entre nós. Seja um. Seja Como o Pai e o Filho são um. o Pai e o Filho são. Seja eis o dom derramado entre vós. Seja como o Pai e o Filho são. Seja eis o dom derramado entre nós. Seja como o Pai e o Filho são. Mais uma vez. Seja eis o dom derramado entre vós. Seja